Boa noite, gente. Tudo em ordem? Como na aula passada, eu já passei isso aqui, exceto na live, e aí nós vamos tomar conta na live, na próxima live, a respeito de Nietzsche. Eu quero fazer comentários agora das questões que são da página 20 e 21, tá? Então, todas as atividades, na hora que vocês forem fazer, eu vou ter um comentário. A respeito da página 19, eu vou deixar para a live, tá? Então, olha aqui para vocês verem. Sobre a obra filosófica de Kierkegaard, assinale a alternativa correta. Então, é a letra D. Por quê? A Kierkegaard se opõe às filosofias sistemáticas e racionalistas, como a de Hegel, por ignorarem o que? A subjetividade e a existência concreta do homem. Tá? E então, vocês depois peguem aí na hora que estiver ouvindo, vão lá, anota esse tipo de coisa para vocês saberem, tá? A segunda questão é de Minas Gerais, tá assim: Nietzsche identificou os deuses gregos, Apolo e Dioniso, respectivamente, como? Essa é fácil demais, nós acabamos de falar sobre isso, né? Que é razão e desordem, que é a letra D, dimensões complementares da realidade. Segundo o pensamento de Nietzsche, Apolo encarna os valores de harmonia, da razão e da ordem. Dionísio é, claro, o oposto disso. Encarnando os valores do quê? Das paixões, do excesso, do irracional e do caos. Ambos são dimensões da realidade que se completam e se equilibram. Porque não tem como, segundo ele, não tem como negar isso na vida. E se vocês forem analisar por essa perspectiva, é por isso que o cara é muito mal interpretado, né? Mais uma vez eu vou dizer isso, porque não tem como se negar de que realmente isso não ocorreu, tá? A terceira, no século XIX, o filósofo alemão Nietzsche vislumbrou o advento do super-homem, em reação ao que, para ele, era a crise natural da época. Na década de 1930, foi criado nos Estados Unidos o Super-Homem, um dos mais conhecidos personagens da história em quadrinhos. A diferença entre os dois super-homens está no fato de Nietzsche defender o que o super-homem. Letra C. E essa eu vou ler, tá? Tá assim: abdicar-se-ia das regras morais vigentes, desprezando as noções de bem e mal, certo e errado, típicas do cristianismo. Então, por quê? O conceito de super-homem, na filosofia de Nietzsche, refere-se àquele que conseguisse superar a moral do rebanho, baseada fundamentalmente em ressentimento, e assumiu de forma autêntica os valores vitais, que por sua vez estariam acima de critérios tradicionais sobre o bem e o mal. Então ele faz uma leitura da época em que estava vivendo, por isso que ele fala que esse tipo de coisa foi criado, tá? Essas duas questões são fantásticas para se estudarem, tá? Fiquem atentos a isso. E agora, aprofundar. Desenvolva os conceitos de angústia, desespero, com base no pensamento de Kierkegaard. Para Kierkegaard, o racionalismo, ao negar a subjetividade humana, anula a possibilidade que o ser humano tome consciência de si e viva a liberdade de escolha. Uma vez livre e diante de tantas possibilidades, ele pode sentir angústia ou a vertigem de liberdade da liberdade. Se não souber lidar com a liberdade e as consequências de sua escolha, está suscetível ao desespero. Para o filósofo, a fé é a única resposta para tais sofrimentos.
Então, é aquela parte de Kierkegaard anterior que ele vai falar muito sobre a angústia, que o homem vive nisso, e muitas escolhas que depois de escolhas ele tem, ele não pode parar, ele tem que prosseguir. De repente ele olha para trás e vê o que é, e aí vai. É isso que ele está falando. Também está fácil demais, e o livro de vocês tem um respaldo muito bom para vocês responderem esta questão. Eu estou dando uma dica de como poderia ser, tá? Essas respostas, porque se você pôr ali e de repente suas palavras tiverem o mesmo significado do que eu estou falando, também tá beleza, tá? Agora é uma questão do Enem, prestem atenção. A filosofia grega pode começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Aí você vai lembrar da filosofia pré-socrática, aí você lembra de Tales, tá? E aí vai. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. De acordo com Nietzsche, o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Deixa eu dar uma olhada aqui, beleza. Aí tá, a necessidade de buscar, letra C, desculpe, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira de coisas existentes. Aí tá assim. Nietzsche atribui o nascimento da filosofia entre os gregos à vontade instintiva de saber para explicar fenômenos completos. Aí vocês vão se lembrar daquela crítica que ele faz aos socráticos e aí a valorização aos pré-socráticos, tá? É disso que eu estou falando. Para isso, o uso da metáfora, de metáforas, não é essencial. Já as alternativas A, B e E são elementos que Nietzsche atribui à degeneração da filosofia grega iniciada com Sócrates, ok? Então fica fácil se vocês se deterem. O livro está muito legal em relação a isso aí. Por isso que eu falo para vocês que quando é Enem, é muito mais tranquilo, porque ele dá uma maneira de você conseguir recordar tudo, porque as próprias questões é que vão dizendo, como todo mundo fala, não tem errado, o que está é a mais certa, no caso do Enem. Então agora, uma outra questão, que essa ela é bem extensa, então vamos prestar atenção. Nietzsche, beleza, eu acho que eu vou ter que ler tudo. Nietzsche foi um dos mais importantes críticos da modernidade. Na obra A Vontade do Poder, o filósofo afirma textualmente que não é verdade que o homem procure o prazer e fuja da dor. São de tomar em conta os preconceitos contra os quais invisto. O prazer e a dor são consequências, fenômenos concomitantes. O que o homem quer, o que a menor partícula de um organismo vivo quer, é o aumento de poder. É em consequência do esforço em consegui-lo que o prazer e a dor se efetivam. É por causa dessa mesma vontade que a resistência a ela é procurada. Prestem atenção nisso aqui. É em consequência do esforço em corrigi-lo que o prazer e a dor se efetivam. É por causa dessa mesma vontade que a resistência a ela é procurada. O que indica a busca de alguma coisa que manifeste a oposição. A dor, sendo entrave à vontade do poder do homem, é, portanto, um acontecimento normal. A componente normal de qualquer fenômeno orgânico
e o homem não procura evitá-la, pois tem necessidade dela, já que qualquer vitória implica uma resistência vencida. Muito bom texto. Sobre o pensamento do autor, julgue as assertativas. Então vamos ver o que é essas assertativas diante de um texto bem razoável aqui, né? A tragédia grega, diz Nietzsche, depois de ter atingido sua perfeição pela reconciliação da embriaguez e da forma de Dionísio e Apolo, começou a declinar quanto aos poucos foi invadida pelo racionalismo sob a influência decadente de Sócrates. Até aqui está tudo de imperfeito que nós acabamos de falar alguma coisa dessa natureza. Vamos ver o restante. Assim, Nietzsche estabeleceu uma distinção entre Apolíneo e Dionisiático. Apolo é o deus da clareza, da harmonia e da ordem. Dionísio, o deus da exuberância, da desordem e da música. Segundo Nietzsche, o Apolíneo e o Dionísio, complementares entre si, foram separados pela civilização. Perfeito. Nós acabamos de ver essa questão, não tem nem o que comentar. Nós acabamos de ver uma questão dessa. 2. Nietzsche enriqueceu a filosofia moderna com meios de expressão, o aforismo e o poema. Isso trouxe como consequência uma nova concepção da filosofia e do filósofo. Não se trata mais de procurar o ideal de um conhecimento verdadeiro, mas sim de interpretar e avaliar. Aí é uma questão de que você tem que olhar toda a teoria dele, você consegue entender que essa questão também ela é verdadeira. Dá para entender por toda a teoria dela, tá? E a última. Então, 1 e 2 estão corretas. Aí nós vamos ver quais as que são ali. Segundo Nietzsche, o cristianismo concebe o mundo terrestre como vale de lágrimas, em oposição ao mundo da felicidade eterna do além. Essa concepção constituiu uma metafísica que, à luz das ideias do outro mundo, autêntico e verdadeiro, entende o terrestre, o sensível, o corpo, como provisório, o inautêntico e o aparente. Trata-se, portanto, diz Nietzsche, de um platonismo para o povo, de uma vulgarização da metafísica que é preciso desmistificar. Puxada, né? Mas também está muito dentro do que ele escreve na obra dele. Então, todas estão corretas, tá? E aí, o comentário. Todas as alternativas estão corretas e exploram aspectos da obra nietzschiana, tratados no capítulo a respeito de Apolíneo e Dionístico, como faces complementares da natureza humana. A busca pelo conhecimento como fruto de interpretação e da avaliação e não decorrente de uma racionalidade infalível. E a crítica da moral cristã, vista como manifestação da moral escrava e contrária à vontade do poder, que nós falamos na live passada. Então não está muito difícil não, tá? Um abraço e até a live.